aqui alguns poucos slides, tá? Em que parte nós estamos de Canaã? Vocês conhecem bem esse texto, ele é muito conhecido na Igreja Adventista. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração, a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado, observe a expressão retardado, tá? A entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte de Deus das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que tem nos detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Então veja bem, são pecados que impedem a nossa entrada na Canaã celestial. Assim como aconteceu com Israel no passado, essas coisas acontecem na nossa vida. E a grande pergunta é, nesses 40 anos de peregrinação, aonde nós estamos na tipologia? Quando nós olhamos o Israel antigo, nós vemos alguns acontecimentos que foram marcantes. A travessia do Mar Vermelho, a questão do maná, o Monte Sinai, mas é em Cades Barnea onde foi estabelecido um acampamento. Então chegava em determinado local, o povo de Deus parava, e em Cades Barnea nós vamos conseguir visualizar a fronteira de Canaã. E nessa fronteira nós encontramos que eles vão receber a incumbência de Deus, vai ser enviado de cada tribo um espia, e diz o patriarca e profeta que eles voltaram depois de uma ausência de 40 dias. Então você mentaliza uma ausência de 40 dias, no mínimo, ida e volta, ida 20 dias. Então 20 dias. Contando o tempo que eles permaneceram lá, eles foram espiar a terra, eles contornaram a terra de Canaã. E certamente dias passaram lá, ainda que não é revelado para nós quantos dias ficaram lá. Mas consegue visualizar aqui que foi uma viagem muito curta, de uma aproximação muito curta, que eles estiveram próximo de Canaã. E o fato ainda interessante é que eles agora estavam vendo coisas palpáveis. Antes era só promessa. E quando os espias voltaram com os frutos da terra, eles tiveram agora uma comprovação real do que era bom a terra. E mais do que isso, eles tiveram, vamos dizer assim, a certeza de que estavam próximos de entrar em Canaã. E aí nós podemos resumir aqui numa só palavra: fronteira. Eles estavam na fronteira de entrar no sonho dourado do povo de Deus, tomar posse da terra. Cades Barnea é onde 10 espias vão trazer um relatório
falso, exagerado, recheado de incredulidade. E por incrível que pareça, a multidão vai olhar esse relatório como sendo o melhor relatório do que o relatório de Josué e Caleb. E por causa da incredulidade, Hebreus vai dizer isso para nós. Por causa da incredulidade, eles não entraram na terra. E nós vamos depois ver um texto bíblico aqui que é muito significativo para nós aqui nesta tarde. Essa história é uma história, vamos dizer, que ela tem muito a nos ensinar. Em pelo menos 2 ocasiões a igreja esteve perto da fronteira. Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1854, sustindo firme sua fé e seguindo avante unidos, segundo a providência de Deus lhe abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. Então, o período ali no contexto de 1854 foi um período áureo para a Igreja de Deus. Mas no período de dúvida e incerteza que seguiu o desapontamento, muitos crentes no segundo advento renunciaram à sua fé. Assim foi prejudicada a obra e o mundo foi deixado em trevas. Houvesse, olha a expressão aqui, todo o que? O corpo de crentes adventistas se unindo nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, que é a mensagem do terceiro anjo. Justificação pela fé, fé de Jesus. E é bom nós entendermos a questão da fé de Jesus aqui, tá? E mandamentos de Deus. Quão grandemente diversa teria sido a nossa história. E nós não estaríamos aqui tendo um retiro, né? O povo já estaria naquele tempo usufruindo da terra prometida. Então já são 179 anos de peregrinação, de 1954 para cá. Então isto foi a primeira vez que a igreja esteve próxima de entrar na terra prometida. A segunda vez, irmãos, isso aqui nós precisamos entender isso aqui, tá? Esse texto é bem conhecido, nós já passamos em alguns retiros, mas o que nós queremos ver nessa frase aqui é o ano. Não só ver o texto, como o ano que foi escrito. O tempo de prova está exatamente diante de nós. Traduzindo, o decreto dominical está diante de nós. Ela quer dizer literalmente isso aqui, tá? O Senado americano já está aprovando leis, e essas leis estão dizendo para nós que o decreto dominical está, não é futuro, presente, está diante dos nossos olhos. E ela vai dizer o seguinte: pois o alto clamor já começou na revelação da justiça de Cristo. Então ela coloca agora não só a questão do decreto, como também a questão da pregação do Evangelho. Ontem nós vimos um texto que a meia-noite para as virgens é a questão de que é uma noite de prova, é uma noite de choro, é uma noite de lamentação, mas nessa noite brilhará a luz de Deus. Então as duas coisas andam juntas: prova e pregação do Evangelho. E hoje cedo nós vimos isto, tanto no livro
o grande conflito, como também na história de Daniel 3. Mas observe aqui que ela vai definir algo para nós: o Redentor que perdoa pecados. Quando ela usa esta expressão, o Redentor que perdoa os pecados, isso poderia ser traduzido como o quê? Justificação pela fé. Então Ellen White viu que a justificação pela fé era o que faltava para a igreja de Deus. Já tinha abundâncias provas, os 40 anos de igreja, consolidando em relação à lei de Deus, e em algum momento também ela vai dizer que muita ênfase se deu aos mandamentos de Deus e pouca ênfase à fé de Jesus. E aí nós vimos na lição de escola sabatina também essa expressão fé de Jesus, uma dessas semanas aí. Então veja bem, o texto de Apocalipse 14, 12 não é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Sim, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isso é muito significativo e isso faz muita diferença. Fé em Jesus, se nós quisermos, o mundo tem. Agora, fé de Jesus é outra história, é outro nível. Então, veja bem, quando ela usa essa expressão redentor de pecados, ela vai dizer: olha, isso é a justificação pela fé. E este é o princípio da luz que há de encher toda a terra. Então ela viu, como mensageira do Senhor, na orientação do Espírito Santo, que a justificação pela fé era o início da luz que o anjo de Apocalipse 18 vem para encher a terra da glória de Deus. Então ela diz: olha, o princípio é este. Então ela está relacionando a justificação pela fé com o alto clamor e obviamente com a chuva serôdia. Então, para a irmã White, a chuva serôdia cairia naqueles dias. Então ela era a mensageira do Senhor. Há uma pergunta que deve ser feita aqui, que a gente não deve esquecer dessa data. Em que ano ela escreveu isso aqui? 1892. 4 anos depois de uma assembleia que aconteceu em Minneapolis, Estados Unidos. A igreja se uniu, a liderança da igreja se uniu para tomar algumas decisões. E o foco desta conferência, associação geral, foi justificação pela fé. Deus vai levantar 2 pastores e eles vão apresentar a justificação pela fé no poder do Espírito Santo. Ellen White vai dizer que essa mensagem é de Deus. Ela tem credenciais de Deus. E que o fruto dela é o fruto da santificação. Então vejam bem, então a ênfase em 1888 foi justificação pela fé. 4 anos mais tarde, então agora não vamos esquecer que nós estamos aqui e vamos para o contexto da época. Se nós estivéssemos naquele tempo lá, nós iríamos a um acampal ministerial, dormir em barraca, dormir em reuniões de tendas, e ouvir palestras. E ela está dizendo, em 1892, há um tempo de prova diante de nós. E eu fico a imaginar, irmãos, como que a igreja, naquele tempo, eu digo igreja, principalmente a mensageira, vibrava com a declaração. Em outras palavras,
Irmãos, nós já podemos visualizar Canaã. Nós podemos já entender que aquilo que a gente tanto estudou, teoricamente, agora nós temos nos nossos olhos. Tá? Então, isto é a questão que nós entendemos sobre isso. Agora, vou falar o ano primeiro, vamos ler o texto, tá? Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar. O que é o poder especial do Espírito Santo? Chuva Zerode. Aí eu vejo agora o coração da mensageira. Irmãos, Deus queria manifestar o seu poder nos nossos dias de uma maneira extraordinária, mas houve oposição. E aí vejam bem, o inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo. Como? Aceitando a mensagem da justificação pela fé, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes. Sofreu resistência à luz. Então, quando você fala em um anjo que desce do céu, você tem que ver esse anjo, que ele não vem trazendo uma mensagem diferente da mensagem do terceiro anjo. E hoje pela manhã nós vimos que ele traz algumas notas adicionais à mensagem, declarando a queda de Babilônia com seus pecados e uma chamada para que o povo de Deus saia de Babilônia. Mas ele não vem trazer uma mensagem diferente à mensagem do terceiro anjo. Ele vem para unir ao terceiro anjo. Ele vem para que a mensagem tenha poder. Então, quando se fala da mensagem do terceiro anjo, nós temos que entendê-la que ela será soada no alto clamor. E ela vai dizer que sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória. E pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido em grande medida conservada, afastada do mundo. Isso é a tristeza do coração dela. Quando ela disse as coisas aqui, ela disse que 4 anos mais tarde, em 1896. Então, em algum momento, já viu os frutos da nova terra. Já podiam colocar coisas mais palpáveis. Então, quando surgiu o decreto dominical, nós vamos ter coisas mais palpáveis. Vamos saber que é o desdobramento de tudo. É o fio agora se desenrolado em todos os meninos, tá? Mas preste bem atenção nisso aqui, tá? Então, a justificação pela fé, ela impediu o povo de Deus de avançar. Então, nós encontramos aqui entre o já próximo e o ainda não. Abre a palavra de Deus no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Aqui existe um milagre que acontece em Betesda. Capítulo 5. A partir do verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Só um pouquinho.
Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda tem o sentido de casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, observe aqui a palavra jazia. Essa palavra jazia, nós temos hoje uma palavra chamada jazigo. O que significa? Tumba, sepultura. Jazigo, em algumas regiões usam muito essa expressão. Então, é uma expressão que se pode dizer que ali em Betesda havia uma multidão que jazia, que estava na sombra da morte. De enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Então havia uma crença, não era um fato real, mas uma crença de que ali acontecia milagres, porque um anjo, em determinado tempo, descia, e diz a palavra de Deus, agitando as águas, e o primeiro que se encontrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, se acreditava, não importa o grau da sua enfermidade, mas ali tem o poder restaurador, esse tanque. A palavra de Deus diz que no verso 5, ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. Guarde bem a idade da enfermidade do homem, não a sua idade de nascimento, mas o tempo em que ele estava enfermo. E Jesus, o vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, não tendo ninguém que me ponha, aliás, sabendo que Jesus perguntou-lhe: quer ser curado? Irmãos, parece até uma pergunta assim sem sentido. Uma pessoa num lugar de cura, doente. Imagine, né? Eu na fila do banco para receber a aposentadoria, né? E alguém chega e diz: você quer receber? Entendeu? Então parece uma pergunta assim desnecessária, sem sentido, né? Um homem que está enfermo há mais de 3 décadas, está numa região que jazia uma multidão, está num lugar de crendice, está num lugar que, de tanto enfermo, ali se construiu 5 alpendres, que fosse ali, não a residência oficial deles, mas um tipo de albergue, para abrigá-los do sol, da chuva, das intempéries da vida. E agora chega Jesus, olha para aquele homem, e sabendo que ele estava enfermo, Jesus, conhecendo a causa dele, disse: queres ser curado? Há uma tradução que diz: queres ficar são? E ele vai responder para Jesus da seguinte maneira. Veja bem a resposta dele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Em outras palavras, eu não tenho auxílio humano. Ele dependia do auxílio humano. Ele dependia de que algum ser humano sensibilizasse
pela sua enfermidade, pelo seu grau, e o conduzisse até o tanque. E ele vai dizer o seguinte: quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, quando ele ia, mas pastor, ele não era paralítico? Então, certamente ele se arrastava, rastejando como fosse um réptil, muita dificuldade, tá? Então ele ia, e na medida então que ele ia rastejando, outro mais esperto, outro com mais vitalidade ia à frente dele, porque segundo a crença, só um que chegasse primeiro. Não, é as mesmas crenças que o mundo tem hoje, tá? Que não traz cura, não traz salvação, não traz nada para ninguém. São crendices humanas. E aí o que acontece? Senhor, não tem ninguém para te ajudar. Observe agora o verso 8. Então lhes disse Jesus: levanta-te. Jesus não pediu àquele homem que tivesse fé nele, mas que ele levantasse. Então, no obedecer à palavra de Deus, no submeter à palavra de Deus, ele estava à confiança. Essa palavra fé, irmãos, fé é uma palavra que hoje cedo nós vemos que a fé genuína, não a fé nominal, ela abraça Jesus como nosso Salvador pessoal. Nesta fé tem entrega, nesta fé tem confiança. Por que fé de Jesus? Podemos colocar aqui algumas vertentes sobre essa fé. A primeira delas, que essa fé é fabricada no laboratório de Deus. Ela vem de Deus. Ela vem de Cristo. Cristo é o Salvador. E a fé é a mão que nós nos apoderamos das promessas de Deus. Mas ela vem de Deus. Ela não é nossa. Ela é colocada na alma pelo poder do Espírito Santo. Fé em Jesus significa também que é a mesma fé que Jesus viveu aqui. Uma fé confiando na palavra do Pai. Uma fé dependendo da vontade do Pai. Uma fé submetendo ao que o Pai queria. Isso é a fé de Jesus. Mas tem um outro sentido também essa fé. Esta fé de Jesus é uma fé viva. E ela traz para a vida o poder de viver a vida que o Filho de Deus viveu. Então, o Evangelho de Cristo é salvação pela fé. Não que exista algum mérito na fé, mas é o viver o poder de Deus e viver a vida que Deus quer que nós vivamos aqui. A fé de Jesus. Que fé, irmãos. Que carência que nós temos dessa fé. Dentro desse aspecto, irmãos, nós vamos entender esse homem, e ele vai esticar agora a mão da fé, e ele vai seguir a orientação da palavra de Deus. E a palavra de Deus estava dizendo para ele ali: levanta-te. E ele poderia ter dito: não, será que se eu levantar eu vou ser curado? Será que se acontecer isso comigo? Não. Ele simplesmente creu. E no creu, na convicção dele, gerada pelo poder de Deus no coração dele, ele confiou na palavra de Deus. Ele diz que ele levantou e andou. E mais tarde, mais adiante, Jesus diz: toma o teu leito e anda. Dentro desse aspecto, irmãos,
seu pecado, vejam bem, sua enfermidade era em grande parte resultado do seu próprio pecado, sendo considerada no juízo de Deus. Sozinho e sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia de Deus, o enfermo passara longos anos de miséria. Ok, isso tem um texto também. Olha o que o dom profético coloca para nós. De igual modo, está comentando o paralítico: sois um pecador, não podeis expiar vossos pecados do passado, nem podeis mudar vosso coração e tornar-vos santo. Mas Deus promete fazer tudo isso por vós, mediante Cristo Jesus. Amém. Então, vejam bem, nós não podemos mudar o nosso coração, nós não podemos pagar o nosso passado, nós não podemos nos tornar santos, mas Deus promete fazer isso por nós. E ela continua dizendo no livro Caminho para Cristo: por esse simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Está dizendo da experiência dele que Deus quer que aconteça em nossa vida. Sois agora uma criança nascida da família de Deus, e Ele vos ama como ama a seu próprio Filho. Às vezes nós perguntamos: será que Deus me ama? Se nós olharmos para como Deus ama o seu Filho, e se nós tivermos algum pensamento de que Deus não ama o seu Filho Jesus, aí nós temos que duvidar desse amor de Deus. Mas se nós estamos em Cristo, Deus nos ama como Ele ama o seu Filho, e somos filhos amados e amadas por causa de Cristo. Abra sua Bíblia agora no livro de 2 Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo, perdão, não é Tessalonicenses, tão preocupado com a palavra, a pregação de manhã ainda, né? O cérebro funcionando. Deuteronômio 2, Deuteronômio 2, verso 14. Vamos voltar a Cádiz Barneia. Nós começamos a jornada dos espias, e aí no capítulo 14 diz: o tempo que passamos o ribeiro de Zerete. 14, tá? 13, o 13 fala do tempo que nós passamos o ribeiro de Zerete, e o verso 14 do capítulo 2 diz: o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerete. Foram quantos? 38 anos que o povo de Deus rastejou. Cádiz Barneia já podiam ver o fruto, mas o que acontece? A incredulidade não deixou o povo entrar. E agora Moisés vem fazendo aqui uma retrospectiva daquele encontro, e que daquele momento lá dos espias até Zerede são 38 anos. Por que 38 anos? 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como Deus lhe jurara. Então, quando terminou os 38 anos, essa marca ali, aí não existia mais no acampamento de Israel ninguém que estava no juramento de Deus que não iria entrar na terra prometida da experiência de Cádiz Barneia. Porque em Cádiz Barneia Deus disse:
o povo vai peregrinar 40 anos. E todos aqueles de 20 anos para cima, homens de guerra, homens da idade de guerra, o que significa? Eles não vão entrar na terra prometida. Vamos fazer agora um paralelo entre o passado e o presente. Ellen White dizendo algumas coisas em 1896 ou 1992 está próximo. Em 1896 ela diz: não, tem que consertar algumas coisas que eu disse no início. Houve resistência e essa resistência colheu frutos amargos. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Quando ela vai agora nas reuniões campais e ela começa agora a visitar as igrejas e ela vai trabalhar no reavivamento e reforma. Então, reavivamento e reforma não pode ser separado da edificação pela fé. Tem que ser fruto da edificação pela fé. Ou o Espírito Santo quem, através do reavivamento, levar, iluminar nossa mente, mostrar que nós somos pecadores, para nós irmos até a fonte de perdão. E de Cristo vem o perdão, e de Cristo vem o poder para viver a vida que Cristo quer que nós vivamos. E dentro disso, irmãos, nós estamos perambulando o deserto. O que traz cura para o povo de Deus? Aquilo que trouxe cura para esse homem de 38 anos de enfermidade. Quando a justificação pela fé foi a sua experiência de Deus. Interessante que aquele sábado foi um sábado de libertação. Toma o teu leito e anda. E aí o que acontece? Ele foi para casa. E aquilo que nós comentamos ontem no pôr do sol. O sábado é o marco da criação. Mas o sábado tem que ser para nós também o marco da redenção. E eu fico a imaginar a vida daquele homem, 38 anos, na enfermidade, e que aquele sábado tinha uma comemoração especial para ele. Fui libertado da culpa do pecado e fui libertado das consequências que o pecado trouxe sobre mim. E eu fico olhando que ele viu Cristo naquele sábado, a excelência do dia, muito mais do que um descanso físico, muito mais do que eu parar as atividades. Eu já estava parado há muito tempo, mas um dia de libertação, um marco de libertação. Irmãos, nos últimos dias, o sábado vai ser a marca da libertação de Deus no seu povo. E o povo vai olhar para o povo de Deus. E nos WhatsApps da vida vai aparecer: está vendo? Tem um povo ali, continuando, teimoso, obcecados, desequilibrados. Mas eles vão olhar para nós. E eles vão ver a marca da transformação. Eu fui pastor numa região aí, de Minas. E no sábado tinha um jovem lá na igreja, visitando a igreja. E eu olhei para o jovem, e olhei para a sua fisionomia, e confesso que olhei para uma fisionomia assim muito estranha. E de logo identifiquei como um pedinte, e até profissional. Mas naquele dia o Espírito Santo tocou no meu coração para mim ir e conversar um pouco com aquele jovem.
E tinha uma irmã na igreja cujo filho, delegado de polícia. E eu conversei com ela não pensando no filho, pensando nela, em ajudar aquele jovem. E olhando então para aquele jovem, olhando agora para a irmã, eu preciso de sua ajuda. E ela veio com uma ideia, eu acabei acatando, e disse: pastor, meu filho é delegado. Vamos conversar com meu filho? Tá bom. Fomos lá, fomos com o jovem. E aquele delegado nos atendeu bondosamente. E ele fez um pedido àquele jovem. E ele pediu a carteira do jovem. E disse: eu quero a sua carteira. E aquele jovem entregou a carteira para o delegado. E na porta da casa onde estava o delegado, ele vai abrir a carteira, ele vai pegar os papéis, o dinheiro que ali tem, e ele vai fazer assim na sua habilidade profissional, isso aqui, ó. Ele olhou para nós e disse: pastor, meu coração cortou agora. Esse jovem, ele está fazendo assim. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe início, meio e fim da sua existência. Naquele tempo, já faz isso muito tempo, ele tirou R$10 e disse assim: é o máximo que eu posso fazer, mas não resolve, mas toma aqui. Pegamos aquele jovem, fomos para a casa de uma irmã. Ela disse: pastor, vou preparar um almoço para aquele jovem. Preparou um almoço para aquele jovem. E aí a conversa vai, a conversa vem. E aí ele diz o seguinte: olha, eu sou de tal cidade. Eu perdi a minha mãe. E aí meu pai casou a segunda vez. E minha madrasta me rejeitou como filho. Aí o coração deu uma apertada. A sua vida é um vazio existencial. E agora eu pude ver as palavras do delegado. Ele ficava fazendo assim. É assim a história de Israel. Falavam de Canaã, mas nunca chegaram. Aí vamos fazer um pouquinho mais por ele. Fulano, você tem lá a sua madrasta tem telefone? Tem. Sabe o número dele? Sei. Ligamos para ela. E naquele tempo nem celular tinha para você fazer ligação barata assim. Aí ligamos para ela: não, esse rapaz é assim, esse rapaz é problemático, cuidado, esse rapaz e tal. Ajudamos aquele rapaz, mas com uma certeza: ele ia continuar fazendo assim. A graça de Cristo, irmãos, a justificação pela fé, não é só, vamos dizer assim, perdoar pecados. A graça de Cristo é nos libertar do pecado. Mas é muito mais do que isso. Dores da alma, cicatrizes que foram colocadas na infância, desacertos e acertos com a vida, decepções, frustrações, lares divididos, deixam sequelas, má formação da educação. Quem é que não teve algum tipo de cicatriz na sua infância? É quando a graça de Cristo entra
junto com o perdão, é uma graça que toca na alma. E quando essa graça toca na alma, irmãos, a libertação e a cura. Doenças emocionais que nós não sabemos nem definir que elas existem. Cicatrizes que ficaram em nossa existência, que nem sabemos definir porque elas estão ali, corroendo a vitalidade do nosso ser, roubando a nossa felicidade. E quando entra o poder de Cristo, irmãos, quando entra a expressão queres ficar são, e o coração abre-se para Deus, o que vai acontecer? A libertação. Há uma libertação da culpa, do remorso, da ansiedade. Mas a graça de Deus diz ainda, e a serva do Senhor vai dizer que esta graça, irmãos, ela vai tocar nos nervos, no coração, não estou falando agora de coração, mente, estou falando de coração físico, nos pulmões, aonde tem coisas que foram danificadas pelo pecado. E vem a restauração. E aí o povo de Deus pode começar a andar. Sabe que eu estou falando aqui de uma coisa, experiência de pastor, 35 anos de ministério. Há muitos irmãos zelosos na igreja, não comem alimentos proibidos, não tem dificuldade em ter zelo pelo sábado, não tem dificuldades em serem fiéis dizimistas, mas nunca foram curados por Cristo. Nunca tiveram um Salvador real na vida deles. Carregam uma existência amargurada, porque a justificação pela fé foi só teoria na vida deles. A graça de Cristo não entrou no coração deles. E aí, como igreja, Laodiceia, nós rastejamos, nós não mandamos. E a graça de Cristo, o poder de Cristo, o poder que vai lá e mexe na estrutura da nossa genética, vai lá no nosso histórico de vida, embutido lá no nosso código genético, só Deus sabe definir aonde precisa de mudança. E aí nós nos amarguramos, nós nos ressentimos com a vida quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Falta da experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma experiência viva e real. E como aquele povo no deserto, nós estamos marchando e marcando passos, e às vezes até em cima de crenças que não são crenças de Deus. E aí, quando nós olhamos, irmãos, a igreja de Deus, começando a entender a obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, nós podemos visualizar uma coisa, irmãos. Deus reservou para esse momento final um ministério vida em abundância. O que falta para ver o decreto dominical? O que falta para as hostes do mal começar a impor agora os dogmas sobre nós? Então tem alguém nessa história que, além de Deus, o adversário da alma, ele está olhando o povo de Deus. E Satanás tem visto muitos doentes do tanque de
Betesda andar. Deus está cumprindo os 38 anos de enfermidade do Israel antigo. Deus está trazendo cura para a sua igreja. Irmãos, o que traz a proximidade do decreto dominical não é baile, não é governante A ou B, mas quando a justificação pela fé começa a fazer efeito na vida do povo de Deus, que o pecado começa a ser assim: sai, sai, sai. Quando corações que não podem funcionar bem, porque cicatrizes estão embutidas desde a infância, estão removidas, e o povo de Deus começa a experimentar a vida, e o povo de Deus começa a andar, e o povo de Deus começa a gostar do ministério do Espírito Santo, e o povo de Deus não começa o dia sem pedir o batismo do Espírito Santo, que é um batismo de arrependimento, é um batismo de afastamento do pecado, é um batismo para renunciar tudo aquilo que é ruim. Que Deus está vivendo, irmãos? Tempo de libertação, tempo de nós pedir a Deus que os embaraços que nós temos, ou em volta de nós, ou em nós mesmos, que não nos deixa funcionar bem, sejam removidos de nós, para que Jesus seja glorificado, para que unicamente Deus seja visto na nossa vida. Então vamos sair daqui com essa visão. Deus está dizendo para Laodiceia: queres ficar sã? E é interessante que Jesus está dizendo para Laodiceia que ele é a testemunha fiel e verdadeira. E lá no livro de Provérbios, capítulo 14, fala da testemunha verdadeira. E a testemunha verdadeira é o que? Ela não mente. Aí em Provérbios 14, ela não mente. Ele está dizendo: olha, o teu caso, Jorge, não é um caso bom. No teu coração tem coisas aí que você não merece. Mas, Senhor, eu já advogo isto, eu já defendo isto, eu já vivo assim, eu já faço isso, eu deixo de fazer aquilo. Diz: você precisa de cura. Então, Laodiceia. E nós estamos dizendo que Jesus está mentindo. Como igreja, nós falamos que Cristo está mentindo. Ele está dizendo: olha, eu sei, está no seu coração. Não, Senhor, eu estou bem. E aí nós precisamos, irmãos, entender o grande chamado de Deus para agora, para a centralidade de Cristo. E o Espírito Santo traz essa centralidade de Cristo. Ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para remover de nós a incredulidade e a essência do pecado, para aprofundar em nós o senso da nossa injustiça, que são trapos de imundícias, e às vezes nós nos alegramos com ela, e dizer: olha, acatem as minhas mercadorias. A igreja de Deus começa a dar. Eu já falei isso em um encontro, eu vou terminar dizendo que num encontro deste, nós mencionamos uma história do ano de 2010, então faz 13 anos isso. 13 anos que foi feita uma assembleia nos Estados Unidos. Eu estava no Juiz de Fora e eu não pude acompanhar pessoalmente, mas estava lá em Juiz de Fora, pela mídia, pela televisão, deu para ouvir um sermão. E eu lembro direitinho de uma frase que o pastor Ted Wilson disse. Fui eleito naquele período, no seu primeiro período de... Ele diz: reavivamento e reforma.
E aí lágrimas caíram nos nossos olhos, irmãos. Porque ali nós estamos vendo o seguinte: marche, igreja. Avante, igreja. E ele usou essa expressão: avante, igreja. Vamos seguir ele. Então a igreja está caminhando, irmãos. Então o decreto dominical está próximo. Porque o avivamento e reforma, o alvo de Deus achou ser útil. É a pregação final do Evangelho. Se você esqueceu de tudo que o pastor falou, não esquecesse tudo. Se você não teve um encontro pessoal com Jesus, vá para o seu quarto e não saia de lá enquanto você não disser: eu conheço meu Salvador. Outros disseram que ele é bom, agora eu estou. Tem alguém que é o meu redentor de Deus. Ele é o meu Salvador. Ele é tudo para mim. E assim, irmãos, um novo raiar vai surgir em nossa vida. Uma nova esfera de vida vai surgir no nosso ser. Vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, mas nunca mais a nossa vida será a mesma. Que a justiça de Cristo, com seu poder perdoador, com seu poder libertador, com seu poder santificador, com a aplicação da justiça ao nosso favor, a sua justiça em nós, possamos, irmãos, ter a cada dia mais a excelência da pessoa de Jesus. E o alvo da nossa reforma seja a honra e a glória de Cristo Jesus. Amém. Bondoso Pai, ajude-nos, Senhor, a viver o que Tu queres em Cristo Jesus. Amém.